Bom dia, amado irmão, amada irmã do Clube da Paz. Que Deus abençoe sua vida. É uma alegria estar com você hoje falando sobre uma série de informações que nós teremos sobre os novíssimos do homem. O que é isso, os novíssimos? É aquilo que se trata sobre a eternidade, sobre a nossa passagem para a vida eterna, o céu, o inferno, a morte, o juízo particular, o juízo final. Também entra um pouco a meditação sobre o purgatório. Então nós vamos estar começando essa série sobre os novíssimos do homem, meditando um pouco sobre a eternidade, sobre esses pontos da fé, que muitas vezes parece ser bastante complicado para entendermos. Vamos tentar ser o mais simples possível e requer toda a nossa atenção e um coração aberto, né? Então, pare um pouquinho o que está fazendo para escutar mesmo, meditar, entender, e aquilo que não ficar entendido depois você nos perguntar. Então hoje nós começaremos a falar sobre o inferno. E muitas coisas se falam sobre o inferno. Pergunta-se se alguém de lá já voltou, se o inferno é um local injusto, se é um lugar ou se não é um lugar. Por que Deus criou o inferno? Ou foi Deus que criou o inferno? Ou se de fato Deus é bom porque permite que nós vamos para o inferno? São muitas perguntas que podem surgir dentro de nós. E primeira coisa que nós temos que pensar é: Deus não quis e não criou o inferno. Deus não pensou, não quis, no seu infinito amor, criar o inferno. O inferno, ele passa a existir a partir do momento que os anjos rebeldes, os anjos criados bons por Deus, se revoltam contra Deus e não querem mais Deus. Deus insiste em dar o seu amor a esses anjos, entre eles o que estava liderando, nós conhecemos como Lúcifer ou Satanás ou Diabo, e todos os outros anjos que o seguiram se revoltaram contra o amor de Deus, não quiseram o servir. E daí se colocaram excluídos, eles mesmos se excluíram do amor de Deus, da glória de Deus, da felicidade de Deus. E daí começa o inferno, esse afastamento total e livre do amor de Deus. Não é que Deus criou os anjos e depois ele estava com raiva e por nada e resolveu brincar e punir alguns anjos sem nenhum motivo. Não. Os anjos foram criados livres para adorar a Deus, para amá-lo, livremente fazendo isso. Não como um boneco, um fantoche, um robô, mas como criaturas livres para amar a Deus. Se tem uma coisa que Deus não pode fazer, é nos obrigar a amá-lo, porque senão não seria amor, porque o amor ele é livre. Então, muitos desses anjos começaram a se rebelar contra Deus, a ter um ódio contra Deus, a não reconhecer que eles dependiam de Deus para serem felizes. E daí começa, infelizmente, essa história que é triste. Nós podemos perceber que ao longo da história, todos os povos acreditavam, embora com outros nomes, numa punição eterna. Os gregos acreditavam nisso e acreditam. As pessoas de Roma acreditavam. Tantos mitos pagãos falam sobre um lugar de punição. Um dos nomes usados pelos mitos gregos é Hades, o mundo inferior, ou seja, a palavra inferno quer dizer o lugar abaixo, o lugar inferior. No início, muitos povos acreditavam que esse lugar realmente era embaixo da terra, um local onde havia muita água quente, muita coisa feia lá, e se acreditava que o inferno era lá embaixo, quem morria ia para baixo. É tanto que até hoje nós vamos, né? A pessoa está lá embaixo, lá no quinto dos infernos. É uma expressão que é simbólica, não quer dizer que o inferno é embaixo ou o céu é em cima. É uma linguagem que nós usamos, teológica, para falar do alto, as coisas de Deus, e de baixo,
lá bem embaixo mesmo, no inferior do inferno, das coisas das trevas, das coisas que destroem a nossa vida. Também na Bíblia nós percebemos que o povo judeu acreditava nesse lugar, o lugar aonde iam os mortos. Mas aqui eu quero fazer uma diferenciação. Existe o inferno, lugar inferior, que acreditava-se que muitos iriam para lá, para essa mansão dos mortos, e esperariam um dia o Messias o tirar de lá. Os justos esperariam isso. É o que se chama mansão dos mortos, esse lugar inferior, também chamado de inferno. E existe também o inferno dos demônios, e aonde as almas condenadas que não quiseram se converter, que se revoltaram contra Deus, negaram realmente esse amor, vão para lá. Então não é o mesmo inferno. Os nomes são iguais, mas o entendimento é diferente. Os santos padres já falavam disso. Então, para que fique bem claro isso, quando fala que Jesus desceu aos infernos, não é esse inferno dos demônios que ele foi lá pegar e salvar as almas condenadas, não. Fala de uma mansão dos mortos, essa compreensão. Você pode estudar melhor isso na parte do credo, que fala sobre a mansão dos mortos, no catecismo. Você vai entender melhor o que eu estou falando, certo? Sobre a mansão dos mortos e o inferno propriamente dito. Quando São Paulo fala que Jesus vai e desce o inferno e tira a chave da morte, das regiões dos mortos, nós temos que entender o que São Paulo de fato está querendo dizer. Passando um pouquinho à frente, o judaísmo não entendia ainda inferno, como eu já falava, como nós entendemos no cristianismo. Eles não achavam que eram somente almas condenadas com demônios e tudo mais. Eles tinham uma compreensão ainda que estava começando a se aproximar da que nós temos hoje. E com o cristianismo, nós vamos de fato entender um pouco melhor o que é o inferno. Não entender no sentido do que é, mas compreender o que a fé nos fala sobre isso. Porque o inferno é algo muito incompreensível. Porque muitos santos tiveram a visão do inferno. Existe algo chamado visualização, que é quando você está de olho fechado e vê algo. Existe a visão mesmo, quando você está de olho aberto e vê, de fato, Deus mostra alguma coisa. É uma visão, você está vendo mesmo, de olho aberto tudo. Deus mostra algo espiritual nesse mundo material. Então muitos santos tiveram uma visão do inferno, do céu, do purgatório, mas ainda não era de fato o inferno, nem o céu, nem o purgatório. Era como se fosse algo semelhante, era algo que Deus queria mostrar que o inferno é tão terrível que você não consegue de fato ver como ele é. Por isso todos os santos gaguejavam em falar como era o inferno, tentavam falar de todas as coisas que conseguiram ver, de tão terrível que era, mas nunca conseguiam expressar de fato o terrível que é o inferno. Então os santos, como Santa Teresa, São João Bosco, a irmã Lúcia, os três pastorinhos no caso, muitos santos tiveram essa experiência de ver como se fossem os prelúdios, uma antecipação do inferno, do céu e do purgatório. Mas eles não conseguiam dizer o quanto era terrível. Sendo mais prático, vamos avançar um pouquinho. Jesus fala 14 vezes de forma clara no Evangelho, nos 4 Evangelhos, sobre o inferno. Então o inferno não é algo criado para a gente ficar morrendo de medo, para a gente não fazer coisa errada. Tipo assim, o inferno alguém inventou para a gente não fazer nada errado e obedecer à igreja. Não. De fato, o inferno existe e Jesus falou de forma clara 14 vezes sobre isso. E mais 4 vezes ele falou de uma forma um pouco mais figurada. Então 18 vezes o inferno é citado por Jesus nos 4 evangelhos. E o inferno, nós podemos perguntar, o que seria o inferno? Jesus vai falando, usando também linguagens figuradas, várias formas de nós compreendermos o inferno. Uma das coisas que ele fala
é que o verme não morre. O verme nunca morre. Onde vai haver choro e ranger de dentes. O que quer dizer isso? Muitos santos interpretam o seguinte, que dessa parte Jesus está falando que as penas do inferno são eternas. Elas não acabam. E isso a fé católica confirma. Não é que a gente vai passar 1 milhão de anos, 1 bilhão, não. Tem até uma comparação que é assim, imagine comigo agora, que uma gota de água caísse em um copo em 100 anos. Uma gota de água em 100 anos. Imagine quanto tempo levaria para o mundo inteiro ser cheio de água com essas gotas caindo em 100 anos. Já imaginou? É algo que não dá para imaginar. É um tempo que não cabe na nossa cabeça. Pois o inferno, quando a pessoa terminar de contar esses anos, essa gota de água caindo em 100 anos, uma gotinha para encher o mundo inteiro, apenas está começando o inferno da pessoa. Porque é algo terrível. Não tem fim. Eternidade não é algo que é grande, é algo que não tem fim de fato. Então as penas do inferno vão diferenciando de pecado para pecado. Se eu tenho um pecado contra a castidade, as penas do que eu vou ter no inferno, quando eu falo eu, Deus nos livre, né? É a forma de falar. As penas de quem pecou contra a castidade vai ser penas diferentes de quem pecou e foi para o inferno porque é orgulhoso demais e sempre viveu humilhando as pessoas pelo seu orgulho e não se converteu. As penas de quem cometeu o pecado da avareza, foi rico demais e não partilhou com os pobres, e humilhava as pessoas e roubava, é diferente também de quem vivia matando e assassinando as pessoas só por maldade e não se arrependia. Todas as penas serão diferentes, porém, todas elas serão terríveis. Porque cada um vai receber o salário conforme merece. Se por exemplo, alguém vai para o inferno, digamos, Deus o livre, eu vá para o inferno, e outra pessoa vai, as penas são menores ou maiores para cada um? Sim. Assim como o céu, quem está no céu está plenamente feliz, todos que estão no céu estão plenamente felizes, totalmente felizes, não tem lugar para a tristeza, estão felizes completamente. Porém, a intimidade que cada um tem com Deus é diferente no céu. E também no inferno acontece a mesma coisa. Todos estão plenamente tristes, terrivelmente atormentados, mas as penas variam de pessoa para pessoa. Outras mais, outras menos. Cada um vai construindo com a graça de Deus o seu céu, mas também cada um vai construindo o seu terrível inferno, negando a graça de Deus. Então o inferno, ele, como os santos vão falando, uma das formas que é muito clara, o que é o inferno? É a ausência total do amor de Deus. Imagine agora comigo, você ama uma pessoa e de repente você começa, sem motivo nenhum, a odiá-la. Isso é algo que causa no seu coração uma tristeza, não ter quem amar. Mas imagine uma situação bem diferente. Alguém que você ama morre. Depois, outro alguém que você ama muito morre. Depois morre. E você perde todas as pessoas que você ama. O seu coração fica com um vazio grande se você perder todas as pessoas que você ama, amigos, parentes, mãe, pai, conhecidos, pessoas que você admira. Sem dúvida, no meu e no seu coração, se nós perdêssemos nesse mundo todas as pessoas que nós admiramos e amamos, a gente ficaria com o coração extremamente vazio. Mas eu pergunto, se de fato a pessoa que nós mais amamos é Deus,
nós queremos passar a eternidade longe dele. O inferno é isso. Perder aquele que nos ama perfeitamente. Perder aquele que deu a vida por nós na cruz. Perder aquele que todos os dias faz o possível e o impossível para que nós percebamos que ele nos ama e nos dá todas as graças para ir para o céu. Os santos nos falam que nós não perderemos o céu por falta de graça, mas por falta de aproveitar as graças que nos são dadas por Deus. Então a grande missão, se a gente pode dizer assim, entre aspas, do demônio, é fazer com que nós acreditemos que não existe inferno, que Deus vai perdoar todo mundo, que quem faz o mal, quem faz o bem, todo mundo vai para o céu e pronto, não precisa ficar se preocupando, senão a gente vai endoidar, se ficar pensando no inferno mesmo, isso é coisa de louco, é coisa de gente abestado. São Felipe Neri fala: precisa-se fazer um hospício para aqueles que não pensam na sua salvação. Precisa-se fazer um hospício, porque é louco um homem desse. E Jesus fala muito claramente na parábola que um homem muito rico começou a construir muitos celeiros, celeiros e celeiros. E quanto mais rico ele ficava, ele falava: vou construir mais celeiros. E não fazer mais nada, ficar sentado esperando a morte. Só aproveitando as coisas que ele tinha, sem pensar no próximo. E o Senhor fala: insensato. Em outra tradução, fala: louco. Não sabe ele que o Senhor te pedirá contas de tudo aquilo que tens? E para quem ficará toda essa riqueza? Assim acontecerá com um homem que é rico para si, mas não é rico para com Deus. Ou seja, muitas vezes nós pensamos em ter um diploma, que é bom, não é ruim, em ter esposa, esposo, uma família, que é muito bom, é de Deus, é muito santo isso. Ter dinheiro também não é ruim. Ter a nossa casa, ter amigos, tudo isso é muito bom. Mas será que nós pensamos em fazer sacrifícios de amor para não perder o nosso grande amor que é Deus? Temos que pensar todo dia. O que eu estou fazendo são passos que eu estou dando em resposta ao amor de Deus para o céu? Ou eu estou virando as costas para Deus? Porque em Mateus 7, 21 seguintes fala, Deus vai comparando o homem que construiu a casa na areia e o homem que construiu a casa na rocha. E no final desse evangelho, o Senhor fala que aquele que construiu a casa sobre a areia, grande foi a sua ruína quando veio a chuva, a tempestade, o vento. E depois o Senhor vai falando: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E vai falando que naquele dia muitos dirão: Senhor, nós pregamos no teu nome, nós curamos, nós expulsamos demônios. Senhor, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, o inferno não foi preparado para nós, é para os demônios que se rebelaram contra Deus. Mas os demônios, eles não tiram férias, e eles fazem de tudo para que você e eu possamos um dia estar com eles. E nós precisamos lutar para não estar eternamente na companhia daquele que nos odeia, que é o demônio e os seus demônios. E eu queria pedir que você escutasse o próximo programa, porque eu vou continuar falando ainda sobre o inferno. Porque é algo muito sério. É algo que nós temos que meditar mesmo. Um livro que eu li, já li 2 vezes, o nome é O Inferno. Se existe, o que é e como evitá-lo. E eu vou falar um pouco mais sobre essa dimensão do inferno e como evitá-lo. Deus abençoe e até o próximo encontro.